Saudações, domingo, dia 6, dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, para que possamos nos encontrar e nos alegrarmos ao redor de sua mesa. Como um pai que se reúne com seus filhos ao redor da mesa. Hoje você é chamado a ir ao culto, a participar da celebração da Santa Missa, estar com irmãos ao redor da mesma mesa e comer do mesmo pão que para nós, católicos, é o preciosíssimo corpo e sangue de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, eu te convido para você vir participar da mesa do Senhor Deus. Eu sempre gosto de deixar escrito no telão: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui, a igreja, a nossa igreja é o teu lugar. Então, não fique mais longe. Aproveite e volte à presença do Senhor. E é nessa presença que nós já nos colocamos em oração. Por isso, eu te convido a entrar na presença deste Deus e rezarmos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E todos juntos rezemos a nossa oração quaresmal. Deus de amor, tu tens nos ensinado que as nossas ações sem amor de nada valem. Envia-nos o teu Espírito Santo para dirigir e instruir nossos corações e faze jorrar em nós o maravilhoso dom do amor, da verdadeira paz e de todas as virtudes, sem as quais nossas obras são mortas. Recebe nossas orações por teu Filho nosso Senhor, Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje, domingo, o Evangelho é de João, capítulo 1, versos de 1 a 11. Vamos lá. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Eu sempre fiquei imaginando que se essa cena fosse hoje, Jesus estivesse na praça central, numa praça qualquer, ou então num arrebalde, e se Jesus estivesse ali ensinando, e de repente pastores, padres, anciãos, presbíteros, reverendos trouxessem uma mulher para a presença de Jesus e falassem o mesmo que esses fariseus e esses saduceus falaram para Jesus. Esses escribas e fariseus, não eram os saduceus, eram os escribas, aqueles que escreviam, e os fariseus, aqueles que eram separados, eram muito santos, ou seja, os religiosos e religiosas de hoje em dia. Se chegassem e Jesus dissesse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, eu tenho a impressão que muito crente, que crente no sentido de crer, que muito daqueles que participam de igreja tacariam a pedra e pegariam a Bíblia e diriam assim: mas está escrito aqui, ó, porque foi, porque Paulo falou isso, porque Paulo disse aquilo, porque está escrito no Antigo Testamento, porque isso aqui é palavra de Deus, então taca a pedra nela, taca a pedra na Geni. E aí, como que a gente faria hoje? Hoje é dia de missa. Quem pode comungar? Hoje é dia de culto. Quem pode participar da ceia? Hoje é dia que irmãos e irmãs se reúnem ao redor do altar, ao redor da mesa. Ai, padre, mas eu digo isso, padre, porque está escrito na Bíblia. Olha, os fariseus e os escribas disseram: olha, está escrito na lei de Moisés, que era a Bíblia da época de Jesus. Mas está escrito lá várias coisas do Antigo Testamento. Diz: olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Continua escrito lá: apedreje tais mulheres. O homem não tem problema, viu? Na época de Jesus e ainda hoje. Se o homem for surpreendido em adultério, nossa, como ele é garanhão, nossa, ele parece um touro. E se for a mulher, o que ela é? Não vou falar, mas pensa, você sabe?
E ainda continua hoje. E tem muita mulher que concorda. Não, tá certo, tá escrito na Bíblia. Tem que apedrejar mesmo. Tem que apedrejar tais mulheres. Então, a mesa hoje está aí. Quem não tiver pecado, que comungue. E meu irmão, minha irmã, e ainda vão ter aqueles pregadores que vão na hora da ceia, nas igrejas evangélicas, na hora do culto, na hora da comunhão, na hora da Eucaristia, que ainda vão dizer assim: aqueles que não estiverem em situação de pecado grave, que venham comungar. Escribas, fariseus, mestres da lei, contemporâneos, ou seja, de hoje. Quem são esses escribas, esses fariseus, esses mestres da lei? Quem são eles? Somos todos nós que, quando vemos algum irmão ou irmã voltando para a casa de Deus, mas como a situação dela não pode ser mudada, lógico que pode, padre, basta ela se apresentar ao grupo dos presbíteros, ao grupo dos reverendos, ao grupo dos anciãos, que ela será julgada. Se pode e vai poder, porque nós permitiremos. Jesus não olha para o pecado dela, mas olha para todos e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Meu irmão, minha irmã, você está entendendo que eu não estou dizendo que é para fazer o que quiser e seja cada um por si, Deus por todos. Não, não, não é isso. Mas é vigorar a lei do amor. Que você tenha um final de semana abençoado. A minha igreja está de portas abertas para você. Para você que não tem religião, você que de repente está procurando um lugar aonde reclinar a cabeça, a minha paróquia está para que você seja recebido. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui ninguém vai te tirar pedras. Bom, se atirar pedras em você, vou te dar uma dica. Que as pedras que te atirarem, construa um altar onde você adorará o Deus único. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Pegue água para a gente abençoar. Nesse domingo, já aproveita, abençoa, já busca lá água, já deixa um punhado de garrafinha, de copo, para dar para a fiarada que vem almoçar, já dá água para o genro, para a nora, para os cunhados, já abençoa todo mundo para ver se melhora. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que lave por dentro e por fora, afaste todo o mal. Esta água que esta vossa filha entregará para o seu filho que vai para a faculdade, para sua neta que mora fora, para que ela possa levar por onde for a bênção, a graça, a proteção. Abençoai, Senhor, esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba com fé. Amém e amém. E todos juntos rezemos a oração de encerramento. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda de todo mal. Amém. E receba a bênção do Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. E a você e a toda a sua família, uma semana muito abençoada. Hoje, 19h30, te espero lá na Igreja São Miguel para juntos participarmos do preciosíssimo corpo e sangue de Jesus. Que o Senhor Jesus seja sempre a vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe, graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.